Pessoal, essa trilogia aqui é absurda. É um romance, tá? Eu confesso que eu não sou daquele tipo de pessoa que gosta de romance, que mesmo em relação a séries e filmes, não é uma coisa que me chama tanta atenção. Eu sei que é uma coisa assim que faz parte do universo feminino. As moças, as mulheres gostam mais desse tipo de literatura, de conteúdo, mas eu tenho que admitir uma coisa. Eu fui pego por essa obra, por essa trilogia. Esse aqui é o volume 1. A Francine Rivers, ela consegue ficar entre... ela consegue conectar, né? Ficar entre aqueles rios que são de plot twist. Começa com a jornada do herói, depois, na verdade, ela interrompe a jornada do herói, coloca aquele conceito de plot twist, aquela coisa que você não imagina que iria acontecer jamais, que você não consegue prever. Tá se desenhando de um jeito, quando você vê, termina de outro. Ela consegue fazer isso com uma maestria. E ela é padrão novela mexicana, né? E não é jocoso aqui quando eu falo novela mexicana. É aquela coisa que você não consegue parar de ver. Eu comecei a ler esse aqui porque estava no Unlimited. Eu também tinha visto um vídeo, alguém recomendando ficções cristãs. E tinha esse livro aqui. Era uma moça, inclusive famosa no YouTube, eu não lembro agora o nome dela. Mas eu lembro que ela fez essa recomendação e eu fui ler. Meu Deus, eu li o primeiro. Falei, não consigo ficar sem ler o segundo. Só o primeiro estava no Unlimited, mas aí eu adquiri os outros dois. É livro também, assim, ele deve ter uma coisa bonita no impresso, ele deve ter aquela coisa, né, da vanguarda, da beleza, de você ter ali aquele material físico. Mas eu penso que ele faz muito sentido no Kindle, mais do que no físico. Porque, primeiro, é um livro de história. É um livro que você não precisa ficar marcando. As marcações no Kindle faz mais sentido, porque às vezes você precisa marcar termos, nome de pessoas, para depois você procurar na própria pesquisa do Kindle. Isso é uma vantagem em relação ao impresso, porque se você marca o nome no impresso para não esquecer, você vai ter que ficar folheando para achar esse nome. No Kindle você pode marcar e depois fazer uma pesquisa das marcações que você fez. Então você consegue achar o nome das pessoas. E é muito comum em livros assim de história, de ficção, que um nome aparece, depois ele demora para reaparecer e você acaba esquecendo quem era aquela pessoa. Então você vai... O Kindle ele vai fazendo muito sentido nesse tipo de literatura. Como é uma literatura não é pequena, são livros aí talvez de 400, eu não sei exatamente o impresso, mas beira aí umas 400 a 500 páginas. Eu tive que ler assim, algo talvez de 1.500 páginas para terminar essa trilogia, mas eu simplesmente não consegui ficar sem terminar só pelo primeiro volume, não dá, você não consegue. É absurdo. O que ela faz de legal? Ela ambientaliza você no primeiro século, o Império Romano, é essa ambientação, só que ela conseguiu fazer nesse livro uma coisa que eu achei assim, absurdo. Ela conseguiu conectar certos personagens bíblicos do primeiro século com a história dela. E ao mesmo tempo com a grande dificuldade que foi a queda de Jerusalém, a queda, mais uma vez a diáspora entre os judeus da Palestina, a destruição do templo, toda aquela cena, os judeus sendo caçados e mortos, outros sendo colocados nas arenas como gladiadores, outros sendo colocados como escravos e servos e servas, outros mulheres como escravas sexuais e por aí vai. E ela consegue ambientalizar essa cena, só que não é pouca coisa, não é aquela coisinha de só você jogar um assunto aqui e ali, ela traz detalhes. Se você não sabe nada de Império Romano, você não sabe o que é a língua latina, você não sabe o que é grego, você não sabe a cultura romana, o que eles pensavam, o que eles faziam, como eles agiam, qual era a sociabilização deles, o que era a diversão para eles, o que eles gostavam de fazer, o que era um romano pobre, um romano rico, um romano intelectual. Gente, é impressionante o que ela fez nesse livro. Ela deve ter tido um trabalho assim, de pesquisa histórica muito grande. E ela consegue colocar aqui. Então só de você ter esse background do Império Romano já vale muito a pena. Só que ela aprende você que é a história. E tem um plot twist aqui, é lógico que eu não vou falar, mas o plot twist desse livro é absurdo. Você sai do volume 1 pro volume 2 com um plot twist, uma coisa que você é praticamente inacreditável. Só que o inacreditável dela não é impossível. Então você percebe que aquilo poderia ter acontecido de fato. Só que é uma coisa que você não imaginava. Então, pessoal, é muito bom. De verdade, é muito bom. Eu não conheço a Francine Rivers como uma cristã, assim, o nível de piedade dela. O pouco que eu sei é que ela é uma autora consagrada. Ela escreveu mais de 20 romances, que todos fizeram sucesso. Parte do que ela escreveu de romance, do que ela criou de romance, virou filme.
Inclusive virou um filme recente sobre a história de Oséias, né? Fazendo um paralelo ali com Oséias e a sua mulher, que na história bíblica ela é prostituta. Ela conseguiu fazer um filme, ela conseguiu retratar, né, um romance, fazendo esse paralelismo num filme que eu acho que teve até um relativo sucesso. Let's hop on one of those ships and sail away. That sounds nice. Hey! You got company. Why don't you think about where we would go? Far, far away from here. Ainda falando desse livro, pra vocês terem uma ideia como eu fiquei um pouco impressionado. Você não consegue largar. E assim, ela consegue fazer histórias que conectam com realidades bíblicas. Então vai aparecer personagens aqui como o apóstolo João, outros personagens que eu prefiro não falar para não... E eles conectam esse cenário que ela criou, essa história que ela criou com esses autores bíblicos, com essas pessoas bíblicas, que de alguma maneira ou de outra, mesmo que seja num romance, faz um encaixe perfeito e você lembra dessa pessoa depois, com a passagem bíblica. É muito bom, nesse sentido é muito bom. Como eu disse, eu não conheço a vida espiritual dela, como é a relação dela com Cristo, mas penso que é uma mulher séria. No livro ela não coloca nada, ela não relativiza, ela trata, né, o cristão como aquele que nega o pecado, como uma pessoa piedosa que vai até as últimas consequências pelo Senhor Jesus. É um cristianismo retratado de forma pura e de forma que parece retratar aquele cristianismo do primeiro século, da igreja em Esmirna, que sofria as pressões até chegar ao martírio. Então é muito impressionante, gente. De verdade, vale muito a leitura no Kindle. As vantagens do Kindle é que eu falei, você consegue ter um melhor fluxo de leitura, fazer melhores pesquisas. E sim, você consegue começar lendo o volume 1 pelo plano Unlimited e depois você pode continuar lendo. Às vezes o preço no Kindle não fica tão diferente do preço impresso, às vezes fica, aí vai dependendo da promoção. Às vezes pode até ficar mais caro no Kindle do que no impresso, quando eles não colocam a promoção no Kindle e colocam a promoção no impresso. Mas assim, vale todas as penas você ler isso. Eu te adianto, se você ler o volume 1, esquece. Não tem como você não comprar o volume 2, o volume 3, tá bom? O volume 1 é uma voz ao vento, o volume 2 é o eco na escuridão, e o volume 3 é tão certo quanto o amanhecer. O volume 3 é impressionante. Uma conexão bíblica aqui com uma pessoa bíblica que é impressionante. Friends, de verdade, dá uma chance aqui.